Olá, graça e paz, meus queridos. Eu vou deixar um tema muito bom para vocês a respeito de Josué, capítulo 9. Nunca deixe de consultar ao Senhor. Qualquer coisa que você for fazer, antes de for fazer, consulte ao nosso Senhor, porque muitas das vezes passamos por situações porque não consultamos ao nosso Deus. E nesse texto sagrado de Josué, capítulo 9, vamos ver a aliança de Israel com o povo Gebionitas. Esse episódio acontece logo após a vitória de Israel em Ai. Com isso, consultar a Deus toma uma das maiores decisões mais errada entre eles. Preste bem atenção o que vai acontecer no próximo episódio. Vamos aprender sobre a necessidade que temos em buscar a direção divina de Deus para todas as nossas tomadas de decisões diante da necessidade, tanto espiritual quanto material. O Senhor é maravilhoso, conselheiro e grande em todas as obras. Vamos ver a consequência de não consultar o nosso Senhor. Lendo no capítulo 9, Josué, capítulo 9, versículo 1. Leiam comigo. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam em aquém de Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram a eles de um comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E, versículo 3, e os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai. Olha só o que vai acontecer. Observando bem esse capítulo em Josué 9, do 1 ao 3, apresenta uma aliança entre Israel e os Gebeonitas, que se dá através de um plano estatuto enganoso dos Gebeonitas. Foi uma estratégia muito bem armada. Olha só como Satanás é sujo. Muito bem armada. Deles para destruir o plano do israelita, do povo de Deus. Que começamos a entender a importância de consultar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Olha como é. Muitas das vezes tomamos decisão e não perguntamos a Deus antes. Até mesmo no nosso levantar. Somos tão ingratos com Deus que não agradecemos nem o nosso levantar, o nosso abrir dos nossos olhos, a caminhar, a falar, a ter essa oportunidade de estar com Deus. E vamos ver que todas as áreas da nossa vida temos que tomar essa decisão pedindo orientação a Deus. A necessidade de sermos vigilantes em relação a estatutos e ciladas de Satanás, vamos observar no capítulo 9, versículo 1. Os reis cananeus e amorreus foram uma aliança contra Israel e se apresentaram em 3 grupos: reis da montanha, da planície e rei da costa. Uma formação de aliança era uma das táticas perfeitas naquela época. Era uma chance certeira do sucesso na batalha. Presta bem atenção. Contra o seu inimigo. Como mais aconteceu algo diferente nessa batalha? O que aconteceu? Não saiu exatamente como eles esperavam. Infeliz, né? Misericórdia. E como esperava, a força inimiga foi quebrada e coesão dos 2 inimigos foram divididos. No versículo 2 também podemos ver, através da passagem bíblica, que o habitante de Gibeon, uma cidade cananina, adota uma estratégia bem diferente. Presta bem atenção no que vai acontecer. Ao qual Israel planeja. Eles são tão sujos, tão sujos. Satanás é sujo. Astúcia e engana e toma conta deles nessa tratar-se que vão armar para os israelitas. Presta bem atenção. Sabia que não iam conseguir ganhar essa batalha. Com certeza. Quando Deus está na frente, eles têm que agir estatutamente. E você sabe que Satanás é sujo. O que ele fala com Deus sobre Jó?
Tira tudo dele para você ver se ele vai adorar, se ele vai te exaltar, do jeito que você quer. E Deus já sabia exatamente aqui. Satanás, ele não sabe o que passa aqui, somente Deus. Ele tem uma base, porque ele está tudo, do que pode estar acontecendo na vida. Sabe a fragilidade do ser humano e ele usa estrategicamente todas as armadilhas dele. Vamos ver? Olhando a estratégia deles, manda um grupo emissionário que se passam por um viajantes de uma terra bem distante para supostamente fazer um tratado de paz. Lembrando que a narrativa do versículo 3 busca uma importância decisão dos Gebionitas de buscar um tratado de paz, sabendo da superioridade do exército de Israel. A batalha seria uma derrota. Vendo que estrategicamente teve uma prudência, em uma grande sabedoria da parte deles, podemos ver nesse trecho que o inimigo usa com astúcia, quando é para enganar eles. Usa de formas e de maneiras diferentes, inesperada, quando achamos ou até mesmo nos empolgamos com a presença. Que estamos em vantagem, segurança da vitória espiritual, em todos os aspectos visomotor, buscando vigilância com Deus e pedindo sabedoria e prudência para lidar com as situações difíceis do nosso cotidiano do dia a dia. Podemos ver os estágios vigilantes e a proteção, os profetas sempre em oração, direcionado ao Senhor através da oração. Em Neemias 9, em Esdras 9, a oração deles pedindo orientação e discernimento para tudo em Deus. Vamos observar que quando não estamos em ligação com Deus, Satanás ele se aproveita da situação. Enquanto às vezes na nossa vida já paramos por situações tão complicadas que às vezes a gente esquece o real motivo de estarmos passando por aquela situação. Deus até deixa acontecer estrategicamente para se apegarmos à direção dele. Temos que orar a Deus. A maior arma contra Satanás é jejum, palavra e oração. Essas são as 3 armas contra Satanás. Se a gente não estiver preparado fisicamente, mentalmente, espiritualmente, a gente não consegue derrotar ele. E vamos ver um segundo tópico, que é confiar na aparência. Quantas vezes a gente já caiu em ciladas porque a gente acha que a pessoa é uma boa amiga, ou um bom patrão, ou um bom relacionamento. Em todas as áreas físicas da nossa vida, a gente coloca pessoas na nossa direção e acreditamos naquela pessoa, porque aparentemente ela parece ser uma pessoa boa, mas só Deus conhece o coração. Vamos observar nesse capítulo que Josué pergunta a eles: quem são vocês? E de onde vocês vêm? E eles respondem: somos servos de uma terra bastante distante. No versículo 8, os líderes de Israel fizeram perguntas específicas aos gibeonitas para descobrir realmente se vieram de uma terra, distante realmente. Mas, se tivessem perguntado realmente a Deus, eles já sabiam o que estava para acontecer naquele momento. Ao perguntar sobre essas roupas, dos pães e dos vinhos, eles trouxeram, podendo naquele momento revelar a sua verdadeira origem. No capítulo 9, eles continuaram a mentir, infelizmente, dizendo que seus pertences eram novos e frescos, e quando partiram de uma terra, a afirmação deles era para fazer um tratado de paz, porque ouviram a grandeza de Deus do israelita. Confiar em pessoas que entram em nossa vida nos dias atuais faz com que observamos ainda mais nos dias atuais a falta e o poder da confiança ao próximo. Podemos apresentar coisas que parecem boas e agradáveis aos olhos daqueles que servem a Deus, na intenção de desviar o caminho do que Deus tem para nós. Podemos observar que quando confiamos nas pessoas erradas, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida dá um passo para trás. Temos que ter discernimento dentro da palavra e com o Espírito Santo
que nem tudo que vem à nossa direção reflete é ouro, nem tudo é prata, né? Deus fala da sua magnitude e fala que devemos confiar nele a todo momento. Devemos sim. Sabemos que existem pessoas boas, sabemos que existem pessoas que necessitam de verdade e não devemos entranhar dentro do nosso coração coisas negativas. Mas tudo que formos fazer na nossa vida, temos que pedir direção a Deus, porque se não tiver o direcionamento dele, a base de tudo é quebrada, o muro é derrotado. Satanás, ele até acha que venceu. Podemos ter uma recaída, podemos cair, mas lá na frente você vai ver a grandeza e a vitória de Deus. Podemos ver, prestar bem atenção, que assim que os israelitas foram enganados pelos gibeonitas, muitas das vezes somos enganados pelas armadilhas de Satanás, igual eu falei. As nossas almas, ele pede sim, para nos apresentar como agradáveis, e por isso que devemos sempre buscar a orientação de Deus em todas as decisões tomadas. Não devemos nós deixar de levar o falso entendimento. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. E com essa passagem podemos ver a grandeza, a magnitude, a maravilha que Deus tem na nossa direção. Podemos sim passar por momentos difíceis, podemos passar por batalha, podemos passar por derrota, mas sabemos que existe um Deus acima de tudo, acima de todas as negatividades de Satanás. Ele pode sim enganar a gente com o ilusionismo lá do mundo, trazendo coisas boas aparentemente, mas sabemos que a única coisa que ele quer é a nossa salvação. Ele quer a nossa salvação com todo custo. E ele vai tentar destruir, como ele fez com Israel, como ele fez com aquele povo, tentando entrar dentro da cidade, de escondido, de uma maneira que cada um, ou até mesmo outros, não sabem. Mas sabemos que ele está tudo. Ele tenta nos enganar, mas Deus está no controle de todas as coisas. Vou deixar essa palavra para vocês. E aonde você passar, e aonde você caminhar, você lembra que você tem que botar Deus acima de qualquer coisa. Amém? Assim eu deixo essa palavra para você.